os seus sonhos e projetos estavam engavetados, começa a borbulhar, ideias de como fazer isso acontecer vão vindo e pessoas estratégicas vão se conectando a você para que os planos aconteçam. Tudo vai se chegando. Então talvez você não tenha visto algo de sobrenatural nas respostas, amigo, mas ele já está se movimentando. O mundo espiritual já está se movimentando. Aquela sensação de que tem uma muralha entre a minha pessoa e o sonho vai desmoronando diante da certeza de que esse Deus que está mostrando esse amor agora enquanto eu adoro, está cuidando amorosamente de cada detalhe da minha vida. Então você verá as coisas acontecerem e uma sede de contar para todo mundo quem é esse Deus que muda a história da vida das pessoas vai brotando. Então você diz, eu tenho que viver meu ministério, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ganhar minha família, eu tenho que ganhar as pessoas, eu tenho que contar sobre este Deus incrível. Quando se acumula muito tempo de lutas na nossa vida, lutas para as quais a gente tem que ser forte, e a gente não pode às vezes demonstrar fraqueza em casa, no ministério, no trabalho, a bomba veio, você matou no peito, o choro ficou guardado para depois, você não pôde chorar. A gente vai ficando meio seco, sabe? A gente vai ficando meio casca grossa, meio endurecido, talvez a gente fique meio amargo. Meio amargo só é o chocolate que fica bom, né? Marido meio amargo não é bom, líder amargo é bom. Então a gente vai ficando tão focado no problema, em ser forte, que a gente deixa o local de adoração. Isso é perigosíssimo. E eu senti assim, Senhor, eu estou precisando chorar na tua presença. Eu tenho guerras acumuladas para as quais eu não me dei o tempo de chorar. Eu preciso chorar na tua presença. Então nesses dias de adoração, na quarta-feira o Senhor revelou que tem julgos sendo quebrados, e eu me lembro que o Espírito Santo falou assim, é preciso chorar na minha presença. E aí eu fui chorar na presença de Deus. E aí você desconecta do tempo e espaço, sabe, Max? Você desconecta do tempo e espaço, não importa mais a hora, você não está mais agoniado para cumprir um protocolo. Ficou legal, eu quero ficar ali. O tempo não importa, se eu vou dormir A ou X ou Y, não importa mais. Aquilo que está acontecendo ali assumiu a primazia de importância. O Senhor agora é o primeiro lugar. Uma chave virou. Tá bom ficar ali, tá bom chorar, tá bom senti-lo, tá bom o momento. Assim como os casais têm a sua música romântica, o adorador tem as suas músicas com o Senhor. E no momento da guerra, aquela canção vem, arrebata teu coração e traz aquele sentimento por meio das canções com as quais vocês adoraram juntos. E aquela paixão veio e você diz, eu tenho vontade de desistir, mas o meu Senhor não merece que eu seja covarde. Eu tenho vontade de pecar, mas o romântico amor que eu tenho pelo meu noivo me faz ficar firme para não pecar. Esses momentos de adoração constroem vitórias. A adoração é uma arma de defesa e de ataque. O povo antigamente entrava em guerra e ia à arca, e os levitas adorando na frente. Normal é o exército à frente, é o rei à frente. Na época de Saul, disseram, Samuel, a gente quer um rei que vá à nossa frente, porque assim as nações estão fazendo, e a gente não tem um rei. Aí Samuel diz, vocês não estão lembrando que o nome do teu Deus é o Senhor dos Exércitos, porque Ele é rei e vai à frente nas batalhas? Não, mas a gente quer um cara lá. Mas quando você é adorador, você entende, você vai adorando e as muralhas vão caindo, e Deus vai trabalhando e vai operando, vai trazendo certeza de fé. Sabe quando você sabe que está orando menos do que deveria? Quando a sua fé está fraca. Nós devemos orar até que a certeza de fé absoluta aconteça. Deus está cuidando disso aqui para mim. Eu sei que eu estou com Ele, Ele está comigo. Alguma coisa sobrenatural está prestes a acontecer, Deus está cuidando disso. A gente toma cuidado de não construir um evangelho da prosperidade que é baseado na barganha e usar Deus utilitariamente para conquistar coisas. Mas a gente sabe que vencer as nossas guerras interiores é o que nos faz chegar onde Deus tem para nós. E parece às vezes humildade dizer, não, eu não quero isso, está bom aqui. Mas Deus está dizendo, vai porque eu sou contigo e tu conquistarás, Josué. Eu preciso que você faça isso, não é só para você prosperar. Eu preciso que você entre lá na terra prometida e destrua a idolatria daquele lugar. Sou eu que estou te mandando. Vai, você vai destruir gigantes, parecem gigantes aos teus olhos, mas o meu poder está com você. O que um homem com Deus não pode realizar. Entende? Então é uma ambição no Senhor. Não é uma ambição que eu quebro princípios contra o Senhor. O que importa é aquela forma de felicidade que eu elegi para ficar rico e ter sucesso. Não.
A minha ambição é construir vitórias com o Senhor, porque a minha porção principal é o Senhor. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso. As batalhas que a gente trava nas nossas conquistas, a luta que é esperar, a luta que é desde pequenininho para ouvir um não e se manter de boa. Os pequenininhos têm essa guerra e os adultos também. Ouvir um não dói na alma. Desejar e não poder fazer é a carne morrendo. Ter de fazer o que você não deseja é uma luta entre o ego e o senhorio de Deus. Quem é que senta no trono da minha alma? O meu ego, a minha carne ou é o Senhor? Quando eu só faço o que eu quero, eu estou declarando ao mundo espiritual: eu sou um escravo, a minha vontade é presa e eu sou o Senhor da minha própria vida. Qual é o problema de ser o Senhor da minha própria vida? Eu não posso pagar pelos meus pecados. Não serei eu que me julgarei no fim da história, e aquele que vai me julgar não o fará segundo os meus critérios. Eu preciso de um Senhor, que é também o meu Salvador, que é o meu Rei. Se Ele é Senhor e Rei, então a minha relação com Ele é de obediência, Ele manda. O Senhor nos disse: por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu amo? Não me chame de Senhor se você ainda é o dono do seu nariz. Agora, boa notícia: o Senhor é o teu Pai. O Pai não senta no colo do Filho, o Filho senta no colo do Pai, na expectativa de que um dia Ele também reinará com o Senhor, não sem obediência. Aquele que desobedece, diz o texto bíblico, não eu, é bastardo. Quem está sem correção não é filho, é bastardo. O filho aceita a correção e ele entra no propósito do Senhor, mesmo que com dores. Então o trabalho de Deus é o seguinte: eu levo em conta os seus sonhos, eu levo em conta os seus desejos, eu levo em conta a dor da tua alma e a tua dificuldade. As tuas enfermidades te fazem compensar dores com pecados. Então as tuas enfermidades são importantes para mim. É no processo de adoração que os transtornos se vão, que a dor da alma se vai, que a identidade é estabelecida. É uma terapia se ajoelhar, orar e ler o livro e ler a palavra. É uma terapia que acontece. Você vai se transformando. Os rótulos da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia vão caindo diante da disciplina de oração. Algo acontece, tem o Espírito Santo lá mudando sua mente. Quando a sua mente muda, o seu cérebro muda de formato. Novas conexões acontecem, novos neurônios nascem. A inteligência aumenta. O Espírito Santo se conecta às suas capacidades naturais e transforma-as em sobrenaturais. Ele vai à sua frente lutando as suas guerras para te colocar exatamente lá onde Ele quer reinar por teu intermédio, para que os princípios de justiça de Deus estejam naquele lugar. Entende isso? É mais do que eu ter sucesso ou não. E essa guerra de esperar: eu quero, mas não posso. Eu devo, mas não quero. A guerra da carne. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos falar um pouquinho deste capítulo, 1 Coríntios capítulo 13. Liguem suas Bíblias, né, hoje em dia. Abra o seu aplicativo. 1 Coríntios capítulo 13 está entre os dois capítulos 12 e 14 que falam de dons espirituais. O apóstolo Paulo faz uma pausa na conversa sobre dons para dizer: olha, mas nada disso importa se você não tiver o que está aqui no capítulo 13, que é o amor. Diz o texto assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, alguém que só emite som. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não tem inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou por ele conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Na batalha pelos sonhos, na batalha pelas conquistas, nas batalhas que nós travamos com o Senhor, permanecem e são provadas estas três coisas que devem haver no servo de Deus: a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Na caminhada espiritual, então, as situações pós-promessa de Deus vão fazer parecer que aquilo que você sonha e Deus falou não vai acontecer. Deus tem um cuidado específico de fazer parecer que o que Ele disse não vai acontecer. A sua intimidade entra em xeque. Você começou a orar e Deus começou a falar. Deus começou a revelar. Há sonhos borbulhando no seu coração e você gostaria muito de ter certeza que Deus está sonhando isso com você, que Ele está sobrenaturalmente cuidando disso. Então a intimidade vai trazendo revelações, visões, sonhos, o entendimento vai vindo, você tem planos agora diante de Deus. Lembra que eu falei? O servo de Deus disciplinado, discípulo, ele tem Bíblia, agenda e anotações, livros e uma mesa, onde ele para, senta, pensa e apresenta planos ao Senhor. E aquilo vai sendo construído diante de Deus. As pessoas vão se conectando com Deus. Só que as circunstâncias às vezes fecham as portas. É Deus dizendo assim: você não me chamou para participar? Então eu vou te mostrar que não é de maneira natural que você vai fazer. Tem coisas que vão requerer a minha mão e você vai saber que sou eu. É só Deus que pode abrir o mar. É só Deus que depois pode abrir o Jordão, o rio. Só Ele que pode fazer. E Ele cuida detalhadamente. Sabe o que acontece quando você está de frente para o mar? Você olha para trás. Quando você está de frente para o mar, você olha para trás. Está aplicando aí na sua vida? Não tem como avançar com as minhas forças. Você olha para trás e o que você vê? O seu passado de escravo. Você vê o Egito tentando vir te buscar. Você vê dizendo assim: está muito difícil, eu não tenho força e ânimo para atravessar esse mar. Ficar aqui vai gerar o quê? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir vencer o meu passado vindo me buscar. Então, quer saber? Eu vou me entregar logo. Então você se permite um tempo de estagnação, voltando a comer as cebolas do Egito como escravo. Essa é a intenção. Então o inimigo aposta com Deus, dizendo assim: quer ver como essa pessoa só te adora e te serve em troca de alguma coisa? Faz a circunstância dar a entender a ela que a santidade dela não será suficiente para ela receber a vitória. Faz parecer que não vai dar certo e você vai ver se ela é adoradora. Então vou te mostrar que a fé, a esperança e o amor se conectam neste momento com a mesma conduta, a mesma coisa. O amor, a fé e a esperança se tornam uma coisa só. E você precisa ter os três, senão você não terá nenhum. O que é fé então? Fé, segundo o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. O que significa guardar a fé? Permaneci em obediência à palavra que produz fé. Não é eu continuo acreditando que Deus existe. Não, o ateu acredita, ele só não te conta. O diabo crê e treme, mas não está submetido. Aquele que tem fé, ele permanece guardando a obediência da fé. Isso é manter a fé. Né? Eu continuo acreditando. Acreditar não é suficiente. Guardei a fé. E quem é que guarda a fé? Quem obedece. E quem é que obedece? Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não tem fé sem amor, entende? De tudo fica a fé, a esperança e o amor. O amor tudo crê, tudo suporta,
Perceba aí, o amor e a fé conectados. O amor tudo espera, o amor contém a esperança. A espera da herança que Deus prometeu para você. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: a fé é a esperança daquilo que você não vê. Então não tem fé sem esperança, sem aprender a esperar. Olhe os pequeninos e olhe você também. Deus disse, agora você vai ter que esperar, amigo. Quanto tempo entre Deus prometer para Moisés o chamado e ele começar a viver? 40 anos. Quanto tempo entre Deus dizer para Davi que ele seria reungir o rei, já tinha unção, e ele tem que entender que ele não pode confrontar Saul, que está perseguindo ele de morte, para tomar o lugar dele, que é uma coisa que Deus ia fazer. Quanto tempo entre Abraão receber uma promessa e Sara dar à luz um filho? Foi isso que foi dito. Aí Abraão foi tentado ter um filho com Agar. Quanto tempo entre Deus dizer, tem que esperar, amigo. A espera da herança contém fé. Quem ama, espera. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. O amor tem a fé e a esperança nele. A fé é, Hebreus 11, a esperança das coisas que se não veem e a certeza de fatos que se esperam. Então, na minha fé, eu não estou vendo no mundo natural, mas a definição de fé é a convicção do que se não vê. A palavra convicção quer dizer convisão, é a visão espiritual daquilo que ainda não está no mundo natural, mas porque Deus disse se concretizará. E aí o Egito está batendo e dizendo assim: você não pode, você não é da conta, você não merece, você nunca vai, isso ou aquilo, você não é capaz disso ou daquilo, e você precisa decidir se vai crer no Egito ou no que Deus disse. E aí a gente canta: não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar, e a gente entende o que significa que Abraão não duvidou por incredulidade, mas fortaleceu-se, dando glórias a Deus. Enquanto a circunstância dizia: não, teu corpo está amortecido, ele apoiado no seu bordão, que mostra que ele já era velho, ele adorou. Ele adorou. Engraçado que eu falei de bordão, mas tem os textos dos profetas que diziam que Israel, quando estava em guerra, eles queriam voltar para o Egito para pedir ajuda militar para o Egito. E o Senhor tinha dito: nunca mais você voltará lá. Os egípcios que hoje você vê morrer no mar, nunca mais você deve vê-los. E eles pediam ajuda ao povo do Egito. E sabe o que dizia o profeta? O Egito é como uma cana quebrada, que quem se apoia, como se fosse um bordão, fura a sua mão. Eles não são fiéis a você. Às vezes você pede um socorro, que não é o socorro que Deus tem. Você se apoia num ambiente que não é o que Deus tem. Você se coloca em convívio de pessoas que geram um ambiente confortável para ficar no pecado, que validam pessoas no pecado. Não, o negócio é o amor e tal. E o pecado bloqueia você na sua conquista. Por isso que o inimigo está apostando. A santidade dele, a santidade dela, é um jogo que ele está fazendo contigo, Senhor. Ele está tentando barganhar para ver: eu vou me santificar um pouquinho aqui para ver se Deus me dá. Então a circunstância faz parecer que não vai dar, e você vem buscar o Senhor, vem adorar o Senhor. Você vê as barreiras. A fé, a esperança e o amor se conectam em uma coisa só. Quem ama espera. Quem ama espera. Querer uma coisa e não poder fazer, o ego está lá gritando. Não querer uma coisa e ter que fazer porque o patrão, o pai ou Deus estão mandando, é difícil. É a carne morrendo. Aí você vai orar, e Jesus ensinou a orar: mas seja feita a tua vontade, assim na terra, eu sou feito do pó da terra, como é feita no céu. Mas Senhor, considera o meu desejo, o meu pedido também, por favor. Então o homem de Deus diz assim: Senhor, é exatamente isso que eu quero. Ele fala com detalhes. Qual é a sua opinião sobre isso, Senhor? Aí o Senhor vai dizer: nisso aqui eu farei exatamente o que você quer, nisso aqui eu farei completamente diferente, nisso aqui eu vou te surpreender, fazer muito melhor do que você quer, e isso aqui não, porque você não sabe o que está pedindo. E a gente fica querendo explicações de Deus. Mas por que às vezes é de um jeito e às vezes é de outro jeito? Porque Deus não quer só ter o sucesso aqui. Deus está te treinando para uma eternidade e para um ministério. Então se liga aqui, ó. Tem vezes que você não merece e Deus vai te dar, porque Ele não é irresponsável, Ele te sustenta. A graça comum faz Deus sustentar o ímpio aí fora. Tem vezes que você não merece, Deus vai te presentear. O que Ele está querendo?
Ele está querendo te ensinar que não precisa se santificar, não. Ele está te ensinando o seguinte: o meu amor por você é incondicional, e eu me alegro de te alegrar. Vem pelo amor, porque eu estou te dando amor para te ensinar a me adorar. Favor imerecido, graça. Ah, entendi. E tem outras vezes que você quer uma coisa e Deus está segurando, porque não é hora de virar uma chave e te dar um presente, é hora de te transformar num conquistador. Então Ele está te treinando, vai, você pode mais, se dedica, para de argumentar com as dores do passado, as dificuldades, os traumas, as circunstâncias e os transtornos. Simplesmente põe a mão, que eu vou te capacitar, vai fazendo, que eu vou te dando tônus, põe a mão na massa, me obedece. Eu não vou te revelar todo o caminho, senão você desanima. Mas a dificuldade vai crescer até você entender que eu estou te desenvolvendo e não te mimando, sacou? Depende do que Deus quer te ensinar, não tem uma regra, não é entrega grande e honra o líder que sempre dá certo, não é assim. Agora tem vezes que você vai pagar o preço, vai fazer tudo certo e vai colher, em vez de vitória, injustiça das pessoas. Sabe o que Deus está querendo te ensinar? Ei, você não pediu para ser como eu? Você quer ser aprovado e aceito num mundo que me rejeitou e me matou? Tem vezes que você vai entender, você percorreu o caminho e não vai levar, porque o texto da fé também diz: Abraão e todos esses não receberam a promessa completa, porque esperavam na cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Eu preciso que a sua esperança esteja lá. Não vem comigo negociar, eu não estou negociando com você, eu não falo com você de igual para igual. Eu sou Senhor e você é servo, eu não sou mais um amiguinho na mesa. Eu vejo o que você não vê, eu sei o que você não sabe, e você perece e não consegue mais me adorar e se alimentar quando você coloca iniquidade em mim, porque eu não fiz o que você quer. É você quem me obedece, filho. Eu vejo o que você não vê e sei o que você não sabe. Não questione o meu amor quando a coisa não der errada. Eu não presto contas para você, embora se você for íntimo, eu possa te dar algumas explicações. Você está entendendo como é que é? Às vezes é assim. Às vezes você está todo errado e surpreendentemente um amor te constrange, te cuidando, te dando vitória. O filho pródigo vem, Deus vai lá e enche ele de festa, comida, roupas novas e uma nova aliança. E aquele que convive todo dia em casa, não sabe desfrutar, fica indignado. Por que a gente fica indignado com a vitória do outro? Talvez essa seja a grande razão da gente não receber. A inveja é um sentimento péssimo de quem não é filho, de quem não é grato, de quem não é adorador. O que você precisa entender é que no meio da batalha de construir a sua vitória em Deus, Deus está trabalhando alguma coisa com você. Antes da sua grande realização, tem a sua grande cura, que tem a ver com a sua grande libertação. Sabe quando o homem é livre? Ele é livre quando ele está tão anulado na presença de Deus, dizendo: não mais vivo eu, mas Ele vive em mim, que ele não tem mais nenhum desejo pecaminoso. Então ele pode fazer tudo o que deseja, porque todo o seu desejo foi santificado. Não tem mais nada que ele queira que o diabo possa dar. Não tem nada mais que o imundo possa oferecer que ele aceitaria na sua vida. Então agora ele é livre, porque pode todas as coisas se estiver naquele que o fortalece. Aliás, esse texto, ele diz coisas incríveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes, Paulo vinha dizendo assim: eu sei passar provações, açoites muitas vezes, naufrágios, prisões, por amor do meu Senhor. Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Mas vocês também me abençoam como igreja do Senhor. Então eu sei passar por provações e ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa o meu amor por Deus já evoluiu ao estágio de incondicional. A minha adoração não é negociada pela circunstância. Se eu estou cansado, eu adoro. Se eu estou triste, eu adoro. Se eu apanho, eu digo: obrigado, Senhor, porque a aprovação produz perseverança dos santos na fé. E a minha fé aumenta, e quando ela aumenta, eu me relaciono mais contigo. É isso que eu quero. Eu estou sendo digno de sofrer como Ele, e por causa disso, Ele se manifesta mais. Era isso que eu queria. A lucidez de alguém que já realmente morreu para o mundo. Imagina Estevão,
sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, da fase da igreja, ele está pregando contra os religiosos, ele está pregando contra o engano religioso do seu tempo, e vindo pedrada. Ele disse: vocês mataram o Messias que disseram que estavam esperando. Ah não, pedra. Enquanto ele está tomando pedra, a unção que fazia ele pregar contra o pecado, o céu se abre, ele vê o Senhor. Quando ele está sendo perseguido, ele tem a maior experiência espiritual. Quando o homem para de sangrar, ele vai dar o quê? Então de nós tem que sair lágrima, mano Marcos, tem que sair suor. O escritor aos Hebreus disse assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. É uma moleza, uma preguiça às vezes, cheio de desculpa para tudo. Vamos para cima, vencer, se animar, lutar. Espera no Senhor, agora na esperança. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. São dois verbos que eu pratico primeiro. Eu espero nele, e aí você já sabe, esperança contém amor e fé. E Ele fortalecerá o teu coração. Então, sobrenaturalmente, Ele ampara, depois que eu fiz a minha parte, Ele ampara com sobrenaturalidade, fortalecendo o meu coração. O céu se abre, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem era tudo que Ele queria, cara. Ele era adorador e Ele queria que as pessoas conhecessem, e se colocou em risco de vida para que as pessoas tivessem a graça que Ele tinha. Nada mais importava no mundo para Ele. E então Ele, somente quem está cheio do Espírito Santo é capaz de fazer aquilo, tomando pedrada e dizendo: perdoa. Talvez antes mesmo da pedra chegar, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, eles não veem o que eu vejo. Eles não estão vendo o que Deus vê, não estão vendo o que eu vejo, porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não se lhes resplandeça a glória de Deus. Então você precisa entender que você está numa guerra pela sua eternidade, pelo reino de Deus que está vindo, pela salvação das pessoas. Elas alucinadas estão lutando por coisas, e o inimigo está tentando te provocar, dizendo assim: você é inferior, você não luta pelas coisas que estão aqui. Pega mais um pouco de água, pode faltar para você. Tem água para todo mundo, mas o medo de faltar água para mim porque o cara pegou demais, então eu não só quero reservar o máximo que eu posso, mas eu quero matar ele para pegar a água dele, senão ele me mata e pega a minha. A loucura do homem, o ápice da estupidez do homem acontece na cruz, quando eles matam o Deus que veio salvá-los. A loucura. E o ápice da estupidez humana se junta com o ápice da misericórdia de Deus, e ele morre de boca calada, fechada. E dele sai sangue, sai lágrimas, sai água. E ele diz: se eu não for para o Pai, não sairá de mim também o Espírito Santo. Você entende? A guerra então não é para ver quem consegue mais coisas, porque nada dessas coisas serão suas, de verdade. A guerra é para quem permanece no local de adoração, abastecido da graça, da glória e da unção. Os budistas quase acertaram, mas erraram. Eles pensaram assim: se tem dor e tem frustração, então se eu eliminar as expectativas e os sonhos, eu jamais me frustrarei. Está entendendo? Siddhartha Gautama, criado com o pai num castelo, num palácio, como filho do rei, o pai disse assim: meu filho não vai sofrer nada, não vai ter nenhuma infelicidade, eu vou deixar ele ali e ele nunca vai saber da dor, então eu vou ter um cara 100% puro e 100% feliz, proteger meu filho. Aí o menino um dia sai, olha o que tem fora do castelo e vê quanta pobreza, também porque o reino explora o povo e está toda a riqueza ali, o povo passando fome. Quanta pobreza. Então ele abre mão de toda a riqueza, parece nobre, né? Ele abre mão e vai estudar, vai viver como mendigo, vai entender a vida humana, vai filosofar e vai chegar a uma conclusão errada. Se eu não tiver expectativa nenhuma da vida, logo eu não vou ficar infeliz. Então, evitando a dor da infelicidade, eu vou ficar de boa sem realizar coisa nenhuma. Aí a loucura. Aí vem o Senhor e diz: não é assim. Eu coloco no teu coração projetos de vida, pelos quais você não pode se corromper para ter sucesso.
Mas se você não tiver projeto de vida para fazer, você vai se retirar e não vai amar teu próximo, não vai produzir nada, vai enterrar todos os seus talentos, egoístamente, covardemente, com medo de sofrer. Quem tem medo de sofrer não cresce, meu amigo. Onde dói é onde cresce, a galera da musculação sabe. A satisfação do dia seguinte de ter a dor naquele lugar, você sabe, onde dói é onde cresce. Treinei direito, perseverei no treino. Fico feliz com a dor porque ela produz perseverança e crescimento. É isso aí. Então é o seguinte, eu posso conquistar até onde dá para fazer sem quebrar princípios. É isso. Eu devo conquistar tudo que Deus tem para mim, pois eu devo esse testemunho ao mundo e devo essa função na batalha espiritual de Deus pelo reino na terra, me colocando em lugares de influência para alcançar as pessoas que Ele quer salvar. Entende como é que é? A minha prosperidade hoje só importa porque eu tenho gente para criar e uma mulher para fazer sorrir. Agora, quando você está disciplinado, se esforçando para orar e estudar, uma chave vira em você, uma chave vira. Eu tenho prazer no esforço que me faz crescer. Eu quero ser e não ter. Entendeu? Eu quero ser, eu quero autodesenvolvimento e não conquistar coisas de maneira barata, como uma criança eterna. Então eu gosto da dor, eu gosto do esforço, eu gosto da disciplina, eu gosto de olhar para um dia que rendeu, porque eu trabalhei e fiz coisas acontecerem. Então eu estou me desenvolvendo, doeu, cansei e eu deitei na cama feliz e satisfeito. E amanhã tem mais, bora! Já acorda pilhado, com um dia planejado. Minha vida com Deus, minha vida profissional, minha família, tudo está estruturado, porque tem clareza mental, a vida de quem não está jogado no pecado. Quem está jogado no pecado está sempre indisposto, com preguiça. Não estou dizendo que todo indisposto é por causa de pecado, pelo amor de Deus. Entende, minha gente? Então você agora acertou os seus projetos com Deus, você tem sonhos que te movem e você sente que Deus está cuidando de você dentro destes sonhos e tem uma aliança assim: se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Sim, não é se honrares o líder e deres o dízimo, não, se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Só vai ter vitórias se andar comigo, não sem lutas, porque elas fazem parte. Então a pergunta na guerra, mano, é o seguinte: qual é o princípio que está em jogo? Tem sempre um princípio em jogo para você saltar de fase. Deus está te ensinando coisas, vai chegar o dia da prova, tem um princípio em jogo para ver se você aprendeu, não cognitivamente, mas se o seu coração decidiu obedecer. Levei-te para o deserto para provar que estava no seu coração, se guardarias o nome e a palavra. Esse é o propósito. O Espírito, não o diabo, leva Jesus para o deserto, uma vez cheio do Espírito, e claro, ele ficou orando, cheio do Espírito, se preparou para a guerra, para ser tentado. O Espírito levou Jesus para ser tentado. E às vezes a gente fica pensando assim: poxa, por que o Senhor não evita tudo, não me bota numa bolha protetora, afinal eu sou seu filho, e faz tudo dar certo? E aí o ímpio também, querendo que a coisa dê certo, vai se converter. Esse é o Evangelho da Prosperidade. Eu sou de Jesus, porque se tudo dá certo, vai mentir com o microfone na mão no lugar que você chama de altar. Você diz que é santo, vai mentir que tudo deu certo? É mentira, às vezes não vai dar certo. O importante é que está na igreja, ele vem seduzido por isso e vai ficando ali. O importante não é que está na igreja, o importante é que o Evangelho da Verdade converta ele, convencendo ele de que ele é pecador e ele precisa nascer de novo, não massagear uma autoestima de alguém que não nasceu de novo. Então é o seguinte: você vem, eu vou te encher do meu espírito e vou te colocar com os teus gigantes do passado para você enfrentar. Eu vou te fortalecer, eu vou te amadurecer. Eu não te trato como criança se você é adulto. Se você tem anos de fé e ainda vive como criança, você está errado. Quando já devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, diz o texto, ainda tem necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Amadureça. Quem é maduro na fé tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal. Então alguém maduro, Deus não trata como criança. Sabe como a ciência chama um adulto que se comporta como criança? Perversidade. O adulto que age como se fosse criança é perverso, rindo do que não é para rir, brincando com o que não é para brincar, sensualizando com o que não é para sensualizar e nunca assumindo responsabilidades. É perversidade, é errado. Então Deus diz assim: se levante, assume a sua posição de homem, de mulher maduro, de autoridade na minha presença e faça o que deve fazer. Eu não te perguntei se você está afim,
Você só não está afim porque você é uma pessoa mimada que só faz o que quer. Então o teu corpo responde com indisposição diante do dever. Você procrastina o dever, porque como criança só quer brincar e sentir gostinho doce na boca e assistir coisas aleatórias para rir. Eu estou te chamando a ser maduro, a deixar o livro ilustrado para ler livro de verdade, a deixar o desenho e as imagens para vir para os estudos, a deixar o falatório todo para ser um adorador, a deixar as más companhias para ficar com gente que te enriquece. Gente que te enriquece não significa que você não vai andar com o pobre, com o simples, que lá você está cuidando de pessoas. Estou dizendo conversação tola e besta. Então você vai focar a sua vida no feixe. Sabe o que mais Deus tem conversado comigo, meus queridos? Que a nossa geração é imatura e ama entretenimento. Sabe o que é entretenimento? É passatempo. Sabe o que é passatempo? Uma vez que a sua vida é o tempo que você tem na terra, passatempo é jogar a vida fora. Se eu entreguei minha vida para Cristo, como eu posso pegar meu tempo para o entretenimento besta, infantil? Aí me desculpa aí, mas você é adulto e brinca como se fosse criança, com joguinhos, com pipa, com bacon, com besteira, sendo que tem um monte de coisa cuja a sua fé está sendo confrontada com ela, e você pode não estar preparado aqui na vida de oração, na palavra, a mente voando em um monte de tolices. Se for pegar assim o ano, quantos livros esse ano, quantas horas de voo em oração você tem, agora quantos filminhos bobos, relata para mim um deles. Eu lembro que teve uma parte, teve um beijo, aqui teve uma explosão, nem lembra, está voando, a mente voando e preguiçosa, porque só tem entretenimento. E Deus quer dizer, amadurece, cara, eu vou te dar sonhos e projetos e uma inteligência para você fazer algo que ninguém fez. Eu vou deslocar o teu prazer do gostinho doce para o auto-sacrifício que te faz crescer. Quem vive em auto-sacrifício, qualquer coisinha boa que venha de presente, tá bom, não estou esperando nada de ninguém nem do mundo. Meu prazer está no Senhor e no meu crescimento, e porque eu procuro ser, então eu tenho. Então primeiro ser, depois fazer e depois ter. Agora o imaturo só quer ter prazer e vai destruindo e degradando o ser diante de Deus. O entretenimento, sabe o que é? Agostinho, no livro antigo, Cidade de Deus, ele disse assim: o inimigo coloca o satanismo na cultura de um povo. A cultura é o culto de um povo que está refletido no seu entretenimento. Então eles vão para uma festinha, é só uma festinha, vamos comer uma comidinha, mas é consagrada ao ídolo. Vamos ver um desenho infantil, mas o nome dos personagens é o nome de demônios. Aí você está vendo o desenho, aí tem lá zoomorfismos, um monte de animais vivendo como se fosse gente. Aí o ursinho chega com o seu carro do trabalho e dá um beijo na ursinha, que é a esposa. Tem algo nisso aí, isso é animismo, antropomorfismo, zoomorfismos, animismos, e a gente vai trazendo isso para dentro de casa. O entretenimento está cheio de demônios, ufos, feitiçaria, ocultismo. Sabe, no sábado, Rodrigão, Deus disse assim, depois de Gênesis 3, o seguinte: 6 dias você vai trabalhar. Você caiu, não foi? Não. Então agora você tem que ter projeto de vida. Você vai trabalhar e vai sustentar a família. E eu vou te contar uma coisa, eu vou fazer a terra produzir menos agora. Antes estava tudo na natureza. Agora eu vou dificultar para que o teu tempo e o teu esforço tenham que aumentar. Teu tempo de dedicação vai ter que aumentar. Você vai ter que se esforçar e suar. Vai sair suor de você, para que você possa comer bem e sustentar a sua família. Porque com o teu tempo livre caído do jeito que você está, vai dar problema. Eu preciso ocupar teu tempo com sabedoria. E outra coisa, não, sabe o feriado, dia 7? É meu. Sábado é meu. Vem me buscar. Porque se você ficar ocioso no sábado, você vai degradar seus hábitos, você vai cair de rendimento no trabalho, vai ficar irresponsável com a família. Vai ser moleque. Entende? Então se liga aí na sua agenda semanal e vê onde está o teu tempo livre. Aquele tempo livre que você não está trabalhando para pagar as contas e crescer profissionalmente, aquele é o tempo do Senhor e dos livros, meu velho. Aquele é o tempo. A gente fica encantado com a facilidade que o Cezinha tem com as letras e a matemática. Ele aprendeu sozinho, gente. Queria poder dizer que fui eu que ensinei, que era que eles ensinam. Ele aprendeu sozinho, porque de alguma forma a brincadeira dele era números e letras. Então ele brinca com isso, e o tempo livre dele, ele curte, ele vibra com isso,
e ele faz cálculos que a gente não consegue fazer. Porque o tempo dele, sem ninguém ter ensinado, né? Graças a Deus que ele passou a curtir isso, o tempo dele foi dado para algo que faz crescer. Então vamos purificar o nosso tempo. Deus tem coisas para nós, às vezes a gente está reclamando que as coisas não acontecem, mas sabe o que muda a vida? Como o Max falou aqui, ó, o que muda a vida é você mudar. Para de achar que as pessoas têm que mudar, para de saber pontualmente o erro de todo mundo, o que cada um deveria estar fazendo. Senta sinceramente, faz uma lista do que você precisa mudar e começa pelo seu tempo. Quando a gente vai atender as pessoas em terapia, a primeira coisa que a gente resolve: está dormindo bem? Está pegando sol? Está se alimentando? Está fazendo atividade física? Precisa saber se o seu corpo está doente, certo? Resolveu isso? Se não é do meu alcance, tem que ir para o médico e tal. Resolveu isso? Agora vamos ver seus hábitos mentais e o uso do seu tempo. Quem não está conseguindo conquistar algo, está com a fé fraca, você vai ver, está cheio de hábitos errados que estão compensando uma angústia de baixa autoestima com pecado, porque tem uma dor que foi construída no convívio com a família lá atrás. Essa dor é resolvida adorando. A paternidade de Deus cura essas emoções adoecidas. A vida devocional intensa não só ocupa o tempo do pecado, mas te liberta do pecado. Você sai das compensações para viver o seu propósito. Mas se você não tiver a habilidade de ir lá atrás, só obedecer aqui porque Deus merece, mesmo cheio dessas dores, já faz uma terapia, um detox em você. Tá sabendo? Então tem coisas que eu tenho que conquistar em Deus, e às vezes a falta de ambição não é santidade. Às vezes a falta de ambição é uma desistência da vida. E a desistência da vida nos abate, nos entristece, faz perder o sentido, faz com que a gente olhe para Deus assim como quem está esperando morrer, louco para o anticristo chegar logo, né? Não é isso que nós estamos esperando. Eu devo a Deus a gratidão por uma vida tão linda. Eu devo acordar, olhar o sol e a natureza e ficar encantado com o mundo tão bonito que Ele fez para mim, e ficar encantado com o ser humano que é tão incrível. Apesar de cair no pecador, você senta com o ser humano e vê um universo tão maravilhoso de Deus ali, e você quer ser usado por Ele, você aprende, mas se dedica a Ele. Já reparou que a gente ganha dinheiro servindo o ser humano? A gente trabalha para dar para as pessoas alguma coisa. Então tem um cara lá que traz água e você traz o conhecimento na área da internet. Aí tem outro que lava o carro, e tem outro que busca comida lá no campo, vai no supermercado. Aí tem a caixa do supermercado. E todo mundo está trabalhando, dando coisas e servindo uns aos outros, que é o meio de Deus forçar. Agora que você caiu, você precisa servir seu próximo, porque isso é amor. Porque senão você vai ficar um ser humaninho egoísta e deplorável. E a neurociência vai se curvando e dizendo assim: a gente já viu com eletrodos que quando você faz um ato de amor pelo outro, você tem uma felicidade que dura o dia inteiro, que não acaba. É mais do que uma aprovação no concurso que acaba rapidinho, é mais do que uma droga cujo efeito acaba rapidinho, é mais do que você ver que você conseguiu fazer uma coisa porque você fez uma e já está pensando na próxima, nas suas ambições. Mas quando você faz um bem com amor, vem uma satisfação, uma alegria que dura o dia inteiro, dizem os neurocientistas. Vamos ter que entender que Deus está com razão. Daqui uns dias, quem sabe, a neurociência vai dizer assim: realmente a gente viu que tudo que diz naquele livro que é errado, quando o cara faz, o cérebro dele adoece. A glândula amígdala, que servia para sinalizar, tem coisa errada, está fazendo coisa errada, ela para de funcionar quando eu, sabendo que é errado, insisto em permanecer fazendo. A Bíblia já tinha chamado de cauterização de mente. Já tinha chamado. E aí, minha gente? Entende que o grande desafio não é um mergulhão de fim de semana para que você fique motivado com fatores externos que te façam realizar o que você deve para ter sucesso? O grande lance é que segunda-feira teus hábitos estão lá e você tem que ter coragem de reconstruir os seus hábitos e fazer uma motivação que acontece lá dentro e se entusiasmar pela vida. Acho linda a etimologia da palavra entusiasmo, ter Deus dentro de si. Então se liga, mano Max, eu vou fechar a mensagem. Fé, esperança e amor. Aquele que está cheio do Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Paz, mansidão, alegria, gozo, fé, amor, e a esperança está lá. Então o que eu preciso para perseverar? Ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Quem está cheio do Espírito Santo está entusiasmado com a vida, está sorrindo, está alegre, ele está bombando, ele está com o nitro ligado, porque a energia não é dele, ele está conectado ao Senhor. Tão certo quanto aqui não pode ter toda a informação, mas conectar na internet o acesso a ela toda. Aqui não cabe nessa memória. Também em mim não cabe toda a energia necessária para conquistar o sonho. Mas se eu estiver conectado a Ele, na hora certa, eu saberia o que eu preciso saber. E eu teria a disposição para fazer o que eu devo fazer. Se a gente fosse abrir o mundo espiritual dentro de uma guerra de Israel com as nações, nós veríamos muitos anjos, o Espírito Santo possuindo, penso eu, conjecturando os soldados de guerra e as entidades, porque é uma guerra de deuses, no povo inimigo, e talvez as pessoas endemoniadas. Talvez os açoitadores de Jesus estivessem possuídos, penso eu. Quem sabe, né? É uma guerra com anjos e demônios. Agora eu fecho a mensagem. A guerra não é para ver se você tem sucesso ou não. A guerra é para ver se você tem amor incondicional. Se der certo, te adorarei, contarei ao mundo. E se não der, te adorarei também. E contarei ao mundo que a grande vitória é ter o Senhor. Não temas, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Não fé que, mas fé em. Não fé que algo vai acontecer, mas a fé em Deus, que me dá a vitória contra o pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ela não pode existir sem a esperança, sem a espera. E não pode existir sem o amor, porque é com ele que tudo suporta, tudo crê e tudo espera. O amor é o vinho da perfeição. Vamos orar, meus queridos? Quando quarta-feira o Senhor falou que tinha jugos caindo, era um peso de cansaço também, uma guerra que prostrava a disposição. Nós vamos permanecer em adoração, permanecer, tornando a vida devocional inegociável. Esse é um slogan nosso aqui, vida devocional inegociável. Você verá coisas incríveis da parte de Deus acontecer. Você deve ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Levante sua mão assim. Você deve ser incendiado. Peça a Deus que faça arder a unção dele no seu coração. A força do Espírito Santo, a graça de Deus, a autoridade para lutar pela sua família, pela libertação da sua família, para conquistar o que Deus tem para você. A autoridade, a unção, o prazer de adorar, o prazer de servir. Uma disposição que transborda dentro de nós, que diz: eu quero fazer mais, eu quero servir mais, eu quero crescer mais. Traga-me os livros, traga-me os cânticos, eu quero servir mais, eu quero mais de Deus, eu quero coisas novas, eu quero, Senhor. Gera sede, papai, gera saúde física, porque a visão de te buscar já está estabelecida. Muda o mundo através de nós, Senhor. Que o mundo possa te ver em nós e te desejar. Você quer isso? Levante a mão, peça isso. Que o mundo possa te ver em mim, Senhor, e te desejar. Que a minha família te conheça. Que seja dado no abrir da minha boca manifestar o mistério do Evangelho. Pai, eu abençoo os irmãos. Eu abençoo o teu povo que aqui está, o teu povo que te adora sobre a terra, nas congregações desse planeta. Que o teu Espírito venha, papai, e conscientize do pecado da justiça e do juízo. Que as pessoas deixem o que está errado, que elas se libertem das telas, que elas se libertem, papai, do domínio, do engano, do emborrecimento do processo que está aí. Que as pessoas sejam cheias do teu Espírito. Faça nascer uma sede, Senhor. Faça nascer uma sede. Acorde-as de madrugada pensando no que elas estão fazendo nas suas vidas. Faça nascer uma sede. O Espírito Santo me mostra que tem uma necessidade de derrubar uma tristeza insistente. Levante a mão se você precisa que isso caia.
Toda tristeza persistente caia por terra nessa hora. Vou pedir para o Max orar, para a Noemi orar, e quem está com a mão levantada, que a tristeza persistente vai caindo agora. Vai caindo, em adoração isso vai cair. Em adoração isso vai cair. Alegra, Senhor, a alma do teu povo. Tira a alma do cárcere, Senhor. Vai quebrando todo jugo, toda tristeza persistente. Visita os lares dessas pessoas, vai desalojando entidades malignas. Espíritos malignos caiam por terra, Senhor, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Haja vida, alegria nos corações. Cada um seja um centro de resultados para o teu reino. Muda a vida das pessoas dessas famílias. Lança por terra as invejas, os falatórios contrários, as feitiçarias. Lança por terra, papai, as murmurações, os resmungos. Lança por terra todo o mal. Fortalece teu filho em ti na força do teu poder. Fortalece a tua serva, papai, na dura dificuldade de cuidar dos filhos, tantas vezes somente sozinhas. Abre as portas dos que precisam de abertura de portas. Fortalece para realizar sonhos e saltar milagres. Fortalece o teu povo para fazer proezas, porque o Senhor calca os pés dos nossos adversários. Os egípcios que você vê hoje, nunca mais você verá. Coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida, coisas novas, em nome de Jesus. Nós abençoamos nossos irmãos que estão na internet, abençoamos, Deus fortaleça você com essa palavra, você possa compartilhá-la com outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Estava hoje lá na prova da OAB, a tensão nos corações, né? Tem gente para a qual fazer uma prova